Marcos 14, verso 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, lhe passasse aquele momento. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim o que tu queres. E chegando, encontrou-os dormindo, e então disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Bonito foi difícil, perfumado deve ter alguém ainda, né? Nesse friozinho, o suor não desce. Aperte a mão dessa pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. Senhor, fala conosco nessa noite de maneira muito poderosa, fica conosco e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, amém e amém. E toda a igreja tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A vontade de Deus, ela é soberana. Nada está fora do controle de Deus. Os desígnios do homem são uns, os de Deus são outros. A vontade nossa é uma, a vontade de Deus é outra. E nós que servimos a Deus devemos sempre entender que tudo o que acontece, não é a metade, não é um décimo, um terço, tudo que acontece, ou foi porque Ele permitiu, ou foi porque Ele mandou. E se Ele permitiu ou mandou, Ele sabe os motivos. Então eu gostaria muito que você adorasse a Deus com liberdade nessa noite, tá bom? Não fique triste, não fique abatido. Eu sei que os irmãos esperavam que esse lugar estivesse cheio, parece que trocou o endereço, não avisaram. Não importa o motivo, quem tinha que vir está aqui. O problema vai ser quando o culto terminar, você postar na internet, aí todo mundo começa a falar: não creio, sério, foi em outro lugar, o homem veio, eu ia, mas a minha sogra ficou com dor de dente, o meu cachorrinho ficou cego. Aí você vai dizer: fique tranquilo, querido, o culto não era para você, a reunião era extremamente especial, era um culto VIP, só para quem Deus queria que estivesse aqui. Posso ouvir um grito daquele tamanho? Só vocês sabem, não? Uma vez eu todo empolgado, né? A primeira vez que eu fui pregar lá no Oriente, saí daqui, jejuei umas 5 semanas sem parar. Eu indo pregar no Japão. Cheguei em Nagoya, primeiro culto, 5 pessoas no culto. Glória, porque não era a senhora. Acabou o café do pregador. Mas não é que num culto com 5 pessoas Jesus curou, batizou com o Espírito Santo, libertou e ainda salvou uma preciosa alma lá no Japão. Então eu aprendi nesses anos a não ficar preocupado com a quantidade, porque avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade.
Se avivamento fosse quantidade, Jesus não tinha chamado 12, tinha chamado 12.000, mas ele resolveu escolher somente 12. Por quê? Porque avivamento é qualidade. Amém? Posso ouvir mais um glória a Deus? Roberto, mude a música para mim, filho. O texto que eu li é um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Ele vai narrar para nós as derradeiras 12 horas do Filho de Deus aqui na terra, os últimos momentos de Jesus como ser humano encarnado. Horas mais tarde deste episódio, Jesus vai estar morto, a igreja vai estar profundamente magoada, o inferno fazendo uma festa violenta, até que 3 dias depois o céu desaba sobre a terra, porque a tumba ficou vazia e Jesus ressuscitou. Mas esses últimos momentos de Jesus são momentos marcantes, e eles trazem tantos ensinamentos que a igreja moderna já não quer mais aprender. Eu não sei aqui em Santos, mas por onde eu tenho ido está difícil. Se você não levar uma mensagem de autoajuda, se não falar para o povo que ele vai receber carro, casa, casamento, beleza, que a pessoa vai emagrecer na oração, você não consegue mais agenda. As pessoas querem que você vá lá e motive elas a ficarem de pé. Alguns pastores, inclusive, não aceitam mais o título de pastor, agora são coachings. E coaching é aquele que leva uma palavra de autoajuda, e esses coaches estão explodindo em riqueza, em seguidores. Tem uns aí com 60 milhões, também você liga o aparelho, só tem coisa bonita. A pessoa olha para você e diz assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama do mesmo jeito. Tem uns que dizem assim: venha como está e pode ficar como veio. Aí o velho pregador, profeta, vai dizer: depois eu quero ver como é que vai ficar. Mas ninguém quer que você mexa nas feridas. As pessoas querem apenas autoajuda. E eu costumo dizer às pessoas que vêm me ouvir pregar: se você quer autoajuda, não venha num culto onde eu prego, porque eu não quero pregar autoajuda, eu quero pregar uma ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto, ela tem um preço. Cristianismo sem cruz não é cristianismo, é passeio. Todos chamam Jesus de Salvador. Quero ver quem é que pode chamá-lo de Senhor. Entendeu aí a diferença ou não? Olha as semânticas do velho pregador. Todo mundo quer Jesus Salvador. Mas quando Jesus fala assim: tá, além de ser seu Salvador, eu sou o seu Senhor, você tem que me obedecer. Tem que obedecer a minha palavra, tem que andar no meu caminho, tem que abrir mão de certas coisas, tem que renunciar, tem que se santificar. Aí esse Jesus começa a ficar chato. Então a pregação que eu faço nessa noite é na contramão de tudo. O que eu quero mostrar para você é o real significado do cristianismo. É por que nós devemos estar aqui todos os dias, servir a Jesus e aguardar a sua iminente volta. E eu tenho certeza que Ele está voltando. E se Ele voltar esta noite aqui em Santos, só 2 crentes subir, um está aqui, cadê o outro? Deixa eu ver. Então dá um grito mais forte do que esse aí. Só faz uma pergunta para o irmão do seu lado: trouxe lenço? Não? Então prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, a aba do vestido, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Roberto, me ajude aí, tá, filho? Hoje preciso de você mais inspirado que todos os dias. Jesus está saindo de uma reunião que nós chamamos de última ceia. Nesta última ceia, Jesus está sentado com aqueles que Ele chamou de apóstolos. Ele teve centenas de discípulos, mas apóstolos somente 12. Lucas capítulo 19, nós vamos ver capítulo 10 de Lucas, verso 19, vamos ver Jesus mandar uma comitiva de 70 discípulos. Então ele teve centenas de discípulos, mas apóstolos foram só 12. E esses 12 ele selecionou para andar com ele, ver coisas que só ele podiam ver, ouvir coisas que só ele podiam ouvir. Eles tiveram experiências com o céu e com a terra. Se um dia chegar no céu, chame Pedro, Tiago e João e pergunte para eles: como é que foi lá no Monte da Transfiguração? Ou pergunte a eles: como é que foi quando o Senhor Jesus entrou na casa de Jairo e chamou só vocês 3 para ver a ressurreição da filha dele? Vocês vão ver eles contarem coisas fantásticas. Então Jesus, no meio de centenas, selecionou 12. E agora ele vai participar do último jantar com esses 12. É uma ceia. A ceia era um jantar. Não era um ato religioso, mas para o judeu toda reunião é uma reunião de comunhão. E a mesa não é só uma mesa, é um altar.
E no altar a gente só coloca aquilo que é íntimo nosso. Jesus estava com 12. Não foi a primeira ceia dele, foi a última. Houveram outras ceias, centenas de ceias. 3 anos e meio juntos. Tomaram café junto, almoçaram junto, tomaram café da tarde junto, jantaram junto, dormiram no mesmo lugar. Era comum, mas nessa ceia tinha algo diferente. Eles olharam para Jesus e viram que Jesus estava com um olhar perdido. Eles viram Jesus diferente. Eu imagino Jesus sempre alegre, sorridente, sempre tendo uma palavra, dando um ensinamento. E Jesus está sorumbático, silencioso. Percebem que há um constrangimento. E de repente Jesus pega o pão e vai partir o pão. E quando ele vai partir o pão, ele libera uma palavra que assusta todo mundo. Ele diz: um entre vós vai me trair. E aí começam a perguntar um a um: serei eu, Senhor? Esta imagem está desenhada por Leonardo da Vinci na última ceia. Cada um dos discípulos apontou na mão para si ou para Jesus. Eles estão questionando: serei eu, Senhor? Serei eu? E Jesus libera num ato de revelação, dizendo quem era. Ele diz: aquele a quem eu der esse bocado de pão. E Jesus parte o pão e entrega para quem? Judas. Se você fosse Judas, você pegaria aquele pão? Vai aí, pense aí comigo. Jesus acabou de dizer: um de vocês vai me trair. Quem é que vai me trair? Aquele a quem eu der um pedaço de pão. Você pegaria aquele pão? Eu levantaria da mesa. E eu perguntei: o que foi que aconteceu aqui? O Senhor disse para mim: o Espírito Santo teve que interferir para não acabar com a história. Jesus acabou de dizer: aquele a quem eu der um pedaço de pão, esse vai me trair. O Espírito Santo veio e apagou isso da mente de todo mundo, porque senão o traidor não seria revelado. Jesus estava desesperado. E já já eu vou explicar para vocês por quê. Depois desse ato, eu imagino que foi a ceia mais pesada de todos. Comeram, e se é que conseguiram comer, beberam, se é que conseguiram beber. E quando todo mundo terminou, imagina um a um dizendo: Senhor, então podemos nos retirar, a gente precisa sair. E Jesus faz uma coisa que ele nunca tinha feito antes, pelo menos a Bíblia não relata. Pela primeira vez, eu vou descobrir na Bíblia que Jesus cantava. Olha que lindo, ele cantava. E ele falou: vocês podem cantar um hino comigo? O dia que eu li isso e entendi, me deu uma raiva. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque tem um monte de cânticos na Bíblia revelados. Tem um cântico de Moisés, tem um cântico de Maria, tem um cântico de Zacarias. Todo mundo que resolveu fazer uma música tem a letra. A música que Jesus cantou não tem a letra. Se tivesse a letra dela, seria o hino mais gravado da história. Porque foi com a força desse louvor que ele arrumou condições para subir até o Getsemane e começar o seu momento de tortura. Tendo cantado um hino, os discípulos não sabem o que fazer. Eu imagino eles sentados ou dizendo: podemos ir dormir? Jesus dizendo: hoje eu preciso de mais um favor de vocês. Qual é, menino? Eu preciso que vocês orem comigo. Estranho isso. Quer perguntar por quê? Eles nunca oraram com Jesus. Não tem um momento na Bíblia eles orando com Jesus. Tem um dia eles falando com Jesus: os discípulos de João sabem orar, nós não. O Senhor não pode nos ensinar a orar? E Jesus deu um puxão de orelha neles, dizendo: para que vocês querem orar se eu estou aqui? Não entendeu, né? Vou falar de novo. Jesus estava dizendo: quem anda com João precisa orar, mas vocês estão comigo. Eu sou Deus Criador caminhando. Não preciso orar. Mas se querem aprender uma oração, eu ensino. Aí Jesus ensina: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, enfim. Agora Jesus está ali no último momento dele, dizendo assim: gente, hoje eu preciso de oração. Vocês podem orar comigo? Jesus nunca levou os discípulos para orar com ele no meio do mato. Nesse dia ele chama todo mundo. E aí temos um problema. Pergunte qual? Eles são em 12. Só chega no monte 3. 8 discípulos somem. Um deles vai trair Jesus, que é o Iscariotes. Os outros 8, a gente não sabe o que foi feito deles. Só acompanhou Jesus Pedro, Tiago e João. E agora que Jesus olhou e disse assim: na vida funciona desse jeito. Quando você está bem, todo mundo te segue. Quando você tem nome, todo mundo quer estar perto de você. Enquanto você está fazendo milagre, todo mundo quer você.
Quando você sente que a morte está chegando, que a dor está vindo, que o teto desabou, abriu um buraco no chão, cadê todo mundo? Só sobra Pedro, Tiago e João. Para eles Jesus mostrou a ressurreição da menina. Para eles Jesus mostrou a revelação do céu no Monte da Transfiguração. E só sobrou os 3 amigos. E agora Jesus fala, vamos orar. Eles tentam orar e não conseguem. Aí Jesus vai e fala assim para eles, não fica apavorado não, viu? Jesus diz assim, meninos, a minha alma está angustiada até a morte. O A ali é craseado. Jesus está dizendo, a minha alma está angustiada para a morte. Eu queria estar no lugar dos 3 para tentar entender o que eles sentiram. Você consegue entender a situação ou não? Você andou ao lado de um homem que quebrou a lei da gravidade andando em cima das águas. Você andou ao lado de um homem que conversou com o vento e com a água. Eu nem sabia que vento tinha ouvido. Eu já ouvi falar de curva do vento, de assovio do vento, mas que vento escutava? Fui aprender com Jesus quando ele disse, acalma-te vento, aquieta-te mar. Eles andaram a vida inteira ao lado de um homem que chamou um morto depois de 4 dias na tumba. Eles estavam acostumados a andar com Jesus que dizia ao paralítico, levanta e anda. Eles viram Jesus abrir os olhos de vários cegos. Eles viram Jesus multiplicar pães. E o mais forte, eles viram Jesus falar assim para seres humanos, vai e não peques mais, porque perdoados são os seus pecados. Jesus era para eles um super-homem. E aí de repente um super-homem se aproxima deles e diz assim, gente, eu encontrei uma criptonita. Vocês conhecem a Marvel, né? Criptonita é uma pedra que tira todas as forças do super-homem, e ele fica um ser humano normal. Jesus está falando para eles, eu encontrei uma criptonita, eu estou sem força, e eu preciso que vocês orem comigo. E eles juntam as mãos para orar por ele. Só tem um problema, pergunte qual? A única oração que eles sabem fazer não dura 1 minuto. Foi a única que ele ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Eles terminam de orar, silêncio no jardim. O silêncio deles incomoda Jesus. E Jesus fala, vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Ele não queria uma oração de 60 segundos, ele queria pelo menos uma oração de 60 minutos, porque 1 hora tem 60 minutos. Ele queria ouvir eles orar alto, porque se eles orassem alto, ele podia desabafar também. Porque quando a gente está angustiado, a gente precisa colocar para fora. A gente tem que gritar. Por que igrejas barulhentas crescem mais do que igrejas silenciosas? Porque quando você põe para fora, você externa todos os seus sentimentos, e o seu pai que está lá em cima escuta o seu desespero e vem te buscar, vem te ajudar, vem te proteger. Jesus sabia que não tinha jeito, aquela batalha era só dele. Ele deixa eles dormindo aqui, e ele entra dentro do Getsemane. A palavra Getsemane ou Getsemane significa prensa de óleo, no Jardim das Oliveiras, porque ali haviam empresas que pegavam o fruto da oliveira e espremiam para extrair dela o azeite. E Jesus está ali não por um ato comum, é um propósito. Ele vai ser espremido por nós. Todo mundo fala do sangue derramado da cruz, né? Mas o primeiro sangue não foi derramado na cruz, foi derramado no Getsemane. Já tinha parado para pensar nisso? A gente sempre fala do sangue da cruz, e bendito seja ele. Mas e o sangue do Getsemane? Pergunte para mim, o que significa, pastor? Quando eu estive lá em Israel e fui lá nessas prensas de óleo, eu descobri que quando eles colocam azeitona dentro de moinhas, eles extraem 7 óleos daquele fruto. O primeiro óleo é o óleo extra virgem. Ele é usado no altar.
A primeira vez que a azeitona é espremida, o primeiro óleo que sai dela, ele é tão sacro, tão puro e santo, que ele é entregue em oferenda no altar. O segundo óleo, ele é usado para cura, o terceiro óleo para comida, e vai assim, cada um tem uma, na medida que vai se espremendo, vai misturando o caroço, vai ficando mais impuro, vai servindo para outras coisas. Mas o primeiro óleo é uma oferenda a Deus. O primeiro sangue que Jesus derramou foi ali. Era a forma dele dizer: isso aqui é uma oferenda minha, Senhor, primeiro a ti, depois para a salvação de toda a humanidade. Era um presente. E lá dentro ele começa uma oração maluca. A oração de Jesus é tão frenética que o corpo dele não aguenta e ele transpira gotas de sangue. Procure na internet, se você for uma pessoa curiosa, se isso é possível. Pessoas suarem gotas de sangue. É possível, mas é extremamente raro. Para que isso aconteça, 3 processos têm que ser vencidos. Pergunte quais? Primeiro, o coração, que é esse motor que pulsa o sangue dentro do nosso corpo, quando ele é atingido por uma emoção muito forte, um desespero, uma angústia, uma situação que vai tirar do lugar, ele acelera, é natural. Ao acelerar, ele pulsa muito sangue. Ao bombear sangue com muita pressão, as veias vão inchando automaticamente, por isso que a pessoa fica vermelha quando está com raiva. E aí, o coração pode explodir. Um infarto. O que é um infarto? Nada mais do que isso. Muito sangue pressionando, veia entupida, não aguenta, pum, explode. Jesus poderia ter morrido ali de infarto. Teria sido muito melhor para ele, porque era uma morte rápida. Mas ele sabia que não podia morrer daquele jeito. O sacrifício tinha que ser perfeito. Então ele vence a primeira etapa, a angústia que passa pelo coração. O coração continua jogando sangue pelo corpo. E aí, o sangue, como não fez com que o coração explodisse, ele sobe para a cabeça. E as diminutas veias que nós temos na cabeça, elas podem inchar. E se incharem muito, podem explodir em uma aneurisma. E uma aneurisma vai fazer da pessoa ter um derrame. Alguns têm um derrame fatal. Jesus poderia ter tido um derrame, mas ele estava proibido de morrer desse jeito. Quando vem essa etapa do coração e a etapa da mente, o corpo todo reage, ele incha, a pessoa pode ter uma convulsão, mas Jesus estava proibido de morrer de convulsão. Então as veias racham e trincam, e pelas veias o sangue vaza, e o sangue procura um lugar para sair. Ele encontra as glândulas sudoríparas e saem pela testa, pelas mãos, pelas pernas. Jesus estava tão desesperado que tudo isso aconteceu com ele. Agora a pergunta que fica é: por que ele se desesperou tanto? Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. O lado humano extremamente doente, angustiado, porque não sabe o futuro. O lado divino conhece o futuro inteiro. O que para nós era o melhor de Jesus, que eram as curas, os sinais, para ele foi o pior. Porque o lado divino fez ele ver o que vinha mais à frente. E antes da hora ele viu a cruz. Antes da hora ele viu os pregos. Antes da hora ele viu aquela coroa de espinho. Antes da hora ele sentiu todo o temor, o terror que ele ia passar. Deus aguenta, mas o corpo humano dele não aguentou. E por isso ele se desesperou. O coração inchou, não encontrou lugar para sair o sangue. As veias incharam, trincaram, e ele suou gotas de sangue. E quando ele passou a mão na testa, ele viu sangue, ele deu um grito: se for possível, passa de mim este cálice. Aleluia. Sabe, eu amo pregar sobre isso. É claro que eu sou pentecostal e gosto de falar de milagres. É claro que eu amo falar de Jesus pisando em cima das águas, trazendo morto à ressurreição. Mas quando eu vejo Jesus aqui no Getsêmani, eu disse: ali ele é igual a mim. Ali ele é igual a gente, que tem medo, que tem problemas, que pede às vezes para Deus: me livra, me alivia, me tira desse lugar. Jesus se desesperou. Naquele momento ali, toda a nossa história de salvação estava arriscada, porque Deus e o diabo se reuniram naquele lugar meia hora antes e entraram num acordo. Os anjos não ajudam ele e os seus demônios não atormentam ele. A decisão é só dele. Deus não ajudou o filho ali. O diabo não pôde atormentar. Era uma escolha única.
Quando Jesus viu o sangue, ele se desesperou e gritou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E houve silêncio mortal. E de repente Jesus muda a oração. Ele diz: todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Um dia orando, lendo a Bíblia, falei: Senhor, por que o Senhor mudou tão drasticamente a palavra? Primeiro o Senhor tem medo, agora o Senhor mudou. O Senhor disse: o que me atrapalhou me ajudou também. Eu falei: como assim? Eu olhei, vi a cruz e fiquei com medo. Mas aí eu resolvi espiar além da cruz. E quando eu olhei além da cruz, eu vi santos. Eu vi uma reunião num lugar. Eu vi homens e mulheres que foram salvos pelo meu sangue, estavam adorando o meu nome, foram lá para me glorificar. Então quando eu vi vocês me adorarem, aí deu certo. Então eu arrumei forças onde não tinha. Que você receba esse dom nessa noite. O dom de você pelo menos ver o que vai acontecer na sua vida, para você saber que a luta que você está passando tem um propósito, é uma exaltação iminente aqui na frente. O crente não sofre em vão, você não está, Deus não te abandonou. O silêncio de Deus não significa que Ele te deixou sozinho, significa que Ele está apreensivo te olhando. Ele está te testando, e Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. E só quem acredita nisso dá um grito para acordar todo mundo aqui dentro. Ele arrumou forças onde não tinha. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. E ele levantou. Está Pedro, Tiago e João dormindo, babando. Jesus disse: acordem. E eles vão tentar orar. Jesus: não precisa orar mais não, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte. Não entendeu? Vou falar de novo. A carne não presta para nada, mas o meu espírito está forte. Aprenda com Jesus, olha, o que uma noite de oração não pode fazer com você. E detalhe, uma noite de oração sozinho, porque tem cruz que você tem que carregar sozinho. Por mais que as pessoas te amem, por mais que as pessoas gostem de você, elas não podem ir com você até o fim, porque a luta é sua, a missão é sua. Você nunca vai conseguir tirar o que está dentro do seu peito e plantar no coração do seu filho. Por isso que nós, crentes, antigamente falamos: Deus tem filhos, mas não tem netos. Filho de crente não é neto de Deus, ele precisa ter uma experiência com Deus também, precisa aceitar Jesus como Salvador, porque senão não verá a glória do Senhor. A experiência é única e intransferível. Amém até aqui, igreja? Pedro e João acordam, Jesus fala: meu espírito está forte. E eles olham para o lado e escutam gritos. Uma multidão está subindo, uma turba romana começava com 600, ia até 6.000. Lá vem uma turba com 600 homens, varapaus, tochas. E de repente do meio dos 600 sai um que vem dar um beijo em Jesus. Seu nome? Judas o Iscariotes. Judas beija Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. E olha o que Jesus diz para ele: amigo, o que você tem que fazer, faz rápido. Jesus não era irônico. Jesus não tirava sarro e nem brincava. Que pena que Judas não entendeu. Jesus estava dando para ele uma segunda chance. Jesus olhou para ele e disse assim: amigo. Ele está falando: você é meu amigo, não importa o que aconteça. Era a maneira de Jesus falar: não fala o que está no seu coração depois dessa noite fazer. Amigo, o que tem que fazer, faz rápido. Judas se afasta, prendem Jesus, esbofeteiam ele, cospem nele. Pedro se desespera, saca uma espada que estava na sua cintura há 3 anos e meio. Oh glória, eu amo falar isso. Aquela espada não apareceu do nada. Tem gente que diz: Pedro saiu numa luta com um soldado e tomou a espada. Quem é que toma a espada de um soldado, se não for um soldado também? Pedro era pescador. Aquela espada acompanhava ele desde que ele era sócio de João, pescando para se livrar dos piratas que vinham roubar a embarcação. Jesus sabia que Pedro tinha aquela espada. E detalhe, né? Jesus nunca falou: Pedro, joga essa espada fora. Porque se Jesus pedisse, ele jogaria, sim ou não? Só que Jesus sabia uma coisa que às vezes a gente não sabe: do que adianta a pessoa tirar a espada da cintura, se ela não tira a espada do coração? Quando eu era jovenzinho na igreja, a primeira coisa que falaram: você não pode mais assistir televisão. Sou dessa época ainda, velho, né? E eu passava de costa para a televisão.
Mas aí a tentação vinha, eu ia na casa da minha mãe e não aguentava, ficava olhando para a televisão, né? Aí um dia minha mãe falou: por que você não compra uma para você? Eu falei assim: é porque é pecado. Ele falou: é pecado na sua casa, na minha não é? Aí eu entendi que eu tinha tirado a televisão da minha casa, mas nunca tinha tirado ela daqui. Quantos crentes a gente quer que seja crente mais do que a gente quer fazer a pessoa ser um crente de igreja, cheio de religião. Fala para a pessoa: não faz mais isso, não pinta mais assim, não corta o cabelo, não põe. A gente quer mudar a pessoa, quer tirar a espada da cintura, mas a espada ainda está no coração. E a pessoa vir para um ambiente como esse, revoltada, porque queria ser uma coisa que não pode ser. Isso não é liberdade em Cristo. O cristianismo não é uma prisão. E tudo que você fizer por Deus, faça por Ele, não pelos homens. Está escrito: importa agradar a Deus e não aos homens. E o que eu faço, pastor? Se o teu coração te condena, faça. Se não te condena, toque o barco. Jesus nunca falou: Pedro, arranca essa espada da cintura. Naquela noite, Jesus é preso. Pedro vai seguir Jesus de longe. Jesus é colocado em um julgamento injusto, porque nenhum julgamento por um juiz pode ser feito na calada da noite, sozinho, sem testemunhas. Jesus é julgado por Anás, por Caifás, que depois envia para Anás de novo, uma família de sacerdotes, sogro e genro, e não consegue encontrar nada de errado nele. E como não conseguem acusá-lo de nada, eles mandam para um homem chamado Pôncio Pilatos, que era governador daquela província, um cônsul. Pilatos recebe a documentação: estão acusando esse homem aí, Pilatos, de ser um rebelde. Ele quer destronar os Césares romanos, ele diz que ele é o rei de Israel. Pilatos é um homem estudado, é um homem culto, e ele vai dialogar com Jesus, que é a cultura encarnada. Onde vai dar essa história? Pilatos, um homem estudado, vai falar com o verbo encarnado. No meio da conversa, vira uma conversa filosófica, a ponto de um deles falar assim: o que é a verdade? Porque a verdade, ela não é absoluta, ela não é concreta. O que é verdade para você não é verdade para mim. Por isso que lá no STF nós temos 11 ministros, de vez em quando, numa votação extremamente apertada, empata. Como pode homens que estudaram, mulheres que estudaram, chegar à conclusão de que um fala que é certo, o outro fala que é errado? É porque o direito não é uma matéria absoluta, né? A verdade não é absoluta. Depois desse diálogo todo, Pilatos chega à seguinte conclusão: não há nesse homem nenhum crime para eu matá-lo, mas eu não posso me revoltar contra os judeus, porque eles dão sustentação ao meu governo. Então eu vou acalmá-los, eu vou mandar espancar esse homem. E quando ele for bem espancado, os judeus vão se dar por satisfeitos. E Jesus entra numa série de torturas que quase nenhum de nós aqui aguentaria. Ele toma uma quarentena de açoites, menos um. Quem fala isso para nós é Paulo. Paulo diz: assim como o meu Salvador, tomei uma quarentena de açoites, menos um. 39 chibatadas. Quantas eu disse? Pergunte para o seu irmão: por que 39? Interessante esses números na Bíblia, né? Uma quarentena menos um, 39. Por que 39? Porque nenhum ser humano suportaria tomar mais de 40 chibatadas. Porque o chicote usado pelos romanos contra os judeus não era um chicote de uma tira só, era um chicote de 7 tiras. Era chamado de azorrague. Alguns tinham 7 tiras, outros tinham 12 tiras. O de 12 foi feito para espancar judeus por causa das 12 tribos deles. E colocava na ponta de cada uma das tiras um osso quebrado ou uma limalha de ferro. Cada vez que o golpe batia na carne da pessoa, fincava. E quando puxava, arrancava pedaços da pessoa. E o soldado que está espancando o carrasco, ele não consegue ir contando e batendo, porque ele entra num frenesi sem tamanho, e alguém do lado ia contando: 1, 2, 10, 39. Vinha 2 soldados e agarrava e tirava o soldado para longe, porque ele não tinha controle, porque se a pessoa tomasse mais do que isso, ela morria. Você é bom de matemática? Multiplique 40 vezes 7, 280 cortes. Multiplique 7 por 12, e você vai ver quantos cortes Jesus teve no corpo dele. Nenhum ser humano suportaria aquilo. Havia uma história, uma rixa entre os judeus, entre os romanos, que eles amavam bater em judeu, porque judeu não se curva. Desde que Deus levou Israel para o cativeiro babilônico, Israel nunca mais se curvou diante de ninguém, principalmente diante de outros deuses.
Então os judeus ficavam em pé, eles aguentavam o tranco. Por isso criaram esse chicote para tirar. Cada vez que a pessoa tomava uma chibatada, valia por 7 ou valia por 12. Eles esperavam a 7ª chibatada. Os soldados faziam festa, porque na 7ª ou na 10ª chibatada, a pessoa já estava ou com 70 cortes ou com 112 cortes no corpo. E o corpo não aguentava ficar em pé e a pessoa esmorecia. E ao esmorecer, ela tombava. A 11ª chibatada era mais agonizante, porque como o soldado batia no mesmo lugar, até aparecer os ossos da pessoa. Na 11ª chibatada, a pessoa desceu, mas o chicote vai no mesmo rumo. E ele não pegava nas costas, ele pegava no pescoço, na orelha, no rosto, nos olhos. E o grito era iminente. E aí o soldado ficava parecendo uma besta fera endemoniada e batia e espancava. Jesus sofreu uma carnificina naquela noite. E sabe o que mais me dói? É que em momento algum ele abriu a boca dele. A Bíblia diz, como ovelha muda, ele subiu ao matadouro. E um dia eu falei, por que o senhor ficou tão em silêncio? Ele falou, para que vocês pudessem fazer muito barulho para mim no culto. Pilatos assiste às chibatadas e ele vê Jesus desmaiar. Jesus perdeu naquela noite de 2 a 3 litros de sangue. Nenhum corpo humano suporta isso. Embrulharam ele em um pano e jogaram ele em uma cela. Pilatos vai para sua casa, tenta jantar, não consegue. A comida não desce. A mulher dele, Cláudia a Prócora, deve ter ido fazer uma massagem no ombro do marido e perguntar para ele, você não come, você não dorme? Ele diz, não consigo. Por que, meu filho? Eu mandei espancar um judeu, um galileu. O nome dele é Yeshua. Queriam que eu matasse ele, mas eu não encontrei nada nele de ruim. A mulher fala assim para ele, eu não me meto em assuntos de governo, mas eu não posso deixar de te falar, essa noite eu fui visitado por Deus. E Deus falou para mim, não se meta no assunto desse homem, porque ele é justo. Pilatos vai para o quarto, vai para o escritório, pega os livros de leis, e ele encontra na lei dos judeus, na festa da Páscoa, uma maneira de perdoar Jesus. Porque os judeus, a exemplo do Velho Testamento, quando o sacerdote, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional, o sacerdote pegava 2 animais, um era sacrificado e o outro colocava-se a mão sobre ele e todos os pecados de Israel iam sobre ele, e esse era libertado no meio do deserto. Um era morto e o outro era liberto. Havia isso na cultura dos judeus, principalmente na Páscoa. Pilatos descobriu isso e ele conseguiu ficar em paz. Ele disse, já sei o que eu faço. Amanhã eu vou pegar o pior bandido que tem na cadeia, que é Barrabás, e vou pegar esse Jesus, que já multiplicou pães, que já curou, que já fez um monte de coisa. E é claro que a multidão vai dizer, nós queremos que você solte Jesus. Só que, quando ele fez isso, ele não fez isso sozinho, ele precisava de assessoria jurídica. Ele contou para alguém que era amigo do sacerdote, e os sacerdotes souberam naquela mesma noite a história, e pegaram as moedas de Judas, que se matou e jogou as moedas no chão, e pegaram a mesma moeda e saíram comprando votos. Saíram comprando pessoas, para as pessoas amanhecerem na porta da casa de Pilatos. Quando ele fizer a proposta, vocês gritam, não, queremos que crucifique Jesus e solte Barrabás. Quando Pilatos chegou todo feliz, não sabendo essa história, ele falou, a lei de vocês diz que eu posso soltar um bandido, perdoar um e matar o outro. Estão aqui esses dois, um é Barrabás, o outro é Yeshua. Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu mate? E o povo gritou, soltem Barrabás. Pilatos não acreditou no que ele ouviu. Ele mandou trazer uma bacia de água para lavar as mãos, para dizer assim, ó, não é culpa minha, é o povo que quer. Quando ele disse isso para o povo, sabe o que eles gritaram? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Pilatos deu ordem para começar o processo de tortura e de crucificação. Jesus é arrancado dali, colocado no meio da rua, e a primeira coisa que vão fazer com ele é tirar aquele pano que cobriu ele a noite inteira, lembra? Você já tentou tirar um esparadrapo de uma ferida que não está curada? Dói? Imagine tirar 400 esparadrapos de uma vez, 700 de uma vez.
Porque foi isso que fizeram. Naquela noite, o pano que cobriram Jesus colou nas feridas. E agora eles vão tirar o pano. E quando eles tiram o pano, o corpo de Jesus retesa em dor. E todas as feridas são abertas de novo. Colocam na cabeça dele uma coroa de espinhos, espinhos feitos de madeira de acácia, 15 centímetros de tamanho. Espinhos capazes de furar qualquer madeira, como a própria madeira de acácia, que é uma madeira leve. Colocam a coroa de espinhos, mas não se dão por satisfeitos, porque ela não encaixa, e como o espinho machuca, eles pegam um pedaço de pau e batem na cabeça dele para o espinho fincar. É assim que o nosso Jesus vai terminar suas horas de angústia. Eles pegam a cruz, e agora outro problema, pergunte qual? A cruz não era para ele. A cruz era para o tal do Barrabás. Barrabás vinha da terra de Caríades, terra de homens arrões, homens com mais de 1,85 m, 1,90 m. É a terra de Caríades. De lá vem Judas, o Iscariotes. A cruz era lavrada 5 dias antes da tortura. Aquela cruz era para Barrabás, um homem grande. Quando eles deitam a haste principal no patíbulo, que é a parte onde se colocam os braços, e forma-se a cruz, quando eles vão deitar Jesus ali, não dá certo. Porque como a madeira era lavrada 5 dias antes, eles faziam um furo na cruz antes, para facilitar a entrada do prego. A primeira mão de Jesus deu certo. A segunda não alcançava, porque o braço de Barrabás era maior. E aí o salmista vai dizer: esticaram o meu Senhor, quase o desconjuntaram. Por isso que nas imagens que nós vemos, ou nos filmes mais sérios, além do prego, a mão está amarrada, porque ele ficou esticado. Se o corpo dele pende para frente, podia arrancar e ele cair de cara no chão. Por isso amarravam os braços. Uma cruz na primeira, um prego na primeira mão, outro na segunda. E os pés? Os pés levavam 2 pregos, um em um pé e o outro por cima dos outros 2. Ninguém era crucificado ereto. Era crucificado em 45 graus, assim. Colocava uma haste para os pés ficar assim, porque é extremamente dolorido ficar assim. Quem faz academia sabe o que eu estou dizendo. Tenta ficar assim. É desse jeito que vão crucificar o meu Senhor. E agora vem a parte mais dura. Uma cruz que devia pesar uns 200 quilos, mais Jesus com uns 80 quilos. 280 quilos, um homem sozinho não dá conta de colocar em pé. 4 soldados, 5. Tem um buraco no centro do Gólgota, e eles soltam a cruz dentro de um buraco de uma vez. Quando a cruz bate no chão, o corpo de Jesus vem para frente, a mão dele rasga, ele não cai porque ele está amarrado. E quando ele vem para frente, os omoplatas apertam o pulmão. Se Jesus ficasse naquela posição 15 minutos, ele teria morrido com asfixia, falta de ar. Eu li isso num livro de um médico que falou sobre a crucificação. 15 minutos. Mas ele resolveu protelar por 3 horas o sofrimento. E eu falei: por que o senhor não ficou assim? 15 minutos, tinha acabado tudo. E sabe o que ele falou para mim? Meu pai não aceita sacrifício de sangue sufocado. O sangue tem que ser derramado. Se Jesus fica sem ar, ele tinha ficado igual um porco quando tem um infarto. Não dá para comer a carne porque o sangue coagula. O sangue tinha que ser derramado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus arruma força aqui, ó, no prego, e ele arrasta o corpo dele para trás. Quantas vezes ele fez isso em 3 horas? Ninguém sabe. A cruz lavrada não era lixada, não era madeira quadrada como esses caibros modernos. Era tudo feito no facão, ferpas e farpas. Quando ele coloca as costas dele pela primeira vez, as ferpas e farpas entram nas feridas. Ele está começando a ter delírios. O sangue dele está contaminado. Quando a ferrugem entra dentro do sangue, o tétano começa a percorrer o corpo dele. Ele começa a sentir mais angústia do que antes.
3 horas batidas. Não bastasse a dor física, coloca um bandido aqui do lado da direita dele e um da esquerda. O da direita fica endemoniado e grita: você não é o Cristo? Desce da cruz e tira a gente daqui, mostra o seu poder. Meu pensamento é que essa foi a maior dor que Jesus sentiu na cruz, porque ele veio morrer por aquele miserável, e aquele miserável está falando que ele não é Deus. Mas nessa hora eu acho que o acordo no céu e no inferno foi quebrado. O diabo entrou no coração do da esquerda, o Espírito Santo entrou no coração do da direita. O bandido da direita esticou o pescoço, olhou para lá, porque Jesus está no meio e disse: ô infeliz, nós estamos aqui porque a gente merece. Esse homem não. E esse homem esticou o pescoço para falar com o outro. Ele olhou em cima da cruz. Em cima da cruz tinha um presente que Pilatos tinha dado para Jesus, escrito em 3 idiomas: Rei dos Judeus. O bandido da direita olha para Jesus e diz assim: o rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Oh glória, aleluia. Jesus, todo destruído, levantou a cabeça, olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Era mais soriandre belecanda ramahara bacara. Se isso não te toca, é porque você morreu como crente há muito tempo. Se essas palavras não mexem com a sua alma, é porque você precisa se converter de verdade. Porque essa é a única pregação que deveríamos ouvir até o arrebatamento da igreja. É entender porque estamos aqui. Você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque o seu pastor te chamou. Você está aqui porque ele morreu na cruz do Calvário. E ele morreu porque você não poderia morrer. O salário do pecado é a morte. Chega um momento na cruz que Jesus olha para o céu. Foi um momento dolorido também. Quer perguntar por quê? Como ele olhou muito rápido, imagino eu, o céu estava aberto. E quando ele quis sorrir para o pai fechou a janela. O lado divino dele viu o céu. Quando ele foi falar, o pai fechou a janela. Deus ficou de costas para o filho. E Jesus ora num idioma que aquele povo não falava mais, para poupá-los daquela dor. Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alguém aqui embaixo que não entende nada de línguas fala assim: ele está chamando Elias. E os anjos lá no céu estão falando: Senhor, ele está chamando o Senhor. Eu imagino o pai dizendo: eu não posso, porque se eu interferir, todos vão perder. A escolha é dele. Ali sou eu, olhando para o céu, querendo chutar o pau da barraca, quando as coisas dão tudo errado, servindo a Deus, orando por todo mundo, e Deus curando, e quando chega a vez de orar por mim, pela minha família, não vem cura. Você ajuda todo mundo, e quando você precisa de ajuda, não vem ajuda nenhuma. E aí você ora para Deus: por que me abandonou, Deus? Ali somos nós. Ele olhou para cima, porque é assim que a gente busca o socorro. Quando o socorro não vem de cima, é automático, a gente olha para frente. E estava uma multidão lá. Gente, não conta para ninguém. Lázaro estava lá. Jairo estava lá com a filha ressuscitada. O filho da viúva de Naim estava lá com ela. Bartimeu. Todas as pessoas que ele curou estavam ali, e ninguém conseguiu estender a mão para ajudar ele. Quando ele olhou para frente, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como não tem saída para cima nem para frente, o jeito é se entregar. E Jesus abaixou a cabeça. E quando ele olhou para baixo, veio um alento, porque ele viu que ele não estava sozinho. A mãe estava ali, Maria, Santa Maria, santa sim,
separada, escolhida, menina virgem, carregou sobre ela um peso que ninguém conseguiria carregar, ser mãe solteira, ao ponto de ser caluniada. E eu não sei, ainda tem crente, quando fala em Maria, ele faz o sinal da cruz de raiva. Respeite Maria. Você não precisa idolatrá-la, mas você pode amá-la. Jesus está aqui embaixo e a mãe dele está lá. Não importa o que falaram, filho, eu estou aqui com você. Do lado dela está João, aleluia, o melhor amigo. Melhor amigo é isso, vai com você até a cruz. E não importa se estão te acusando, ele diz, eu estou aqui com você, não importa o que aconteceu. Jesus olha para baixo e diz assim, João, então deixa eu acertar minhas contas, cuida da minha mãe, porque ela é o bem mais precioso que eu tenho. Jesus não foi embora sem deixar alguém para cuidar de Maria. João cuida de Maria, tá? Talvez por isso João viveu até quase 100 anos, para cuidar de Maria até o fim. Pois bem, agora que está tudo acertado, Jesus acertou com a terra, perdoa-os, aqui embaixo cuida da minha mãe. Jesus olha para o céu, Pai, nas tuas mãos eu entrego. Pergunte, por que ele falou isso, pastor? Porque ninguém podia tomar. Quando você chegar em algum lugar, alguém falar, a morte matou Deus, dá de dedo no nariz da pessoa e diga, mentira, a morte não matou Deus, a morte matou Jesus. Pastor, deu um nó aqui na minha cabeça, vou explicar. Jesus era só a embalagem, Jesus era o hotel. O que estava dentro dele era o Cristo. Já leu Jesus, o Cristo? Cristo não é sobrenome, Cristo é ungido na eternidade. Jesus é o homem, Cristo é Deus. Amém até aqui? Jesus estava cheio de Cristo dentro dele. Quando a morte chegou lá para levar todo mundo, ela olhou para Jesus e Jesus estava assim, ó. Aí ela se acelerou, chegou perto com a foice, porque ela tem um aguilhão, do qual ela corta o fio de prata da existência do homem da terra. Quando a morte olhou para Jesus, Jesus estava assim. Mas quando ela chegou bem perto e encarou Jesus, ela olhou por dentro, e por dentro Cristo estava assim, ó. Jesus assim, o Cristo assim. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. A morte vai matar Jesus, ela não dá conta. Ela bate a foice no peito dele e a foice quebra. O senhor é louco, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo pregando num culto, olhou para a porta e viu a morte ameaçando ele. Depois do culto, vamos acertar as contas. Ao invés de Paulo correr dela, Paulo olhou e disse assim, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a sua foice que corta a vida? E aí Paulo grita, travada foi uma batalha na cruz, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aí Jesus, Pai, nas tuas mãos eu entrego. Está ouvindo morte, ninguém toma, eu me entrego. Te contar um segredo, se Jesus não tivesse feito isso, ele estaria pendurado na cruz até hoje. Ele não podia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? Quem peca tem que morrer, e quem não peca tem que viver. Jesus pecou? Perguntar de novo, Jesus pecou? Então a morte não podia levar ele. Ele estava proibido de morrer, porque é uma lei estabelecida. Então, como a morte não pode levar ele, ele diz, Pai, se o salário do pecado é a morte, todos pecaram, tem que morrer, e o dom gratuito do Senhor é a vida eterna, quem não peca tem que viver, eu tenho que viver e eles têm que morrer, não é? Sim, meu filho, então eu quero trocar de lugar com eles. Eu morro para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz, e tendo dito isto, ele expirou. Expirar é soprar.
Quando ele fez isso, Jesus tombou. O que saiu dele foi o Cristo. E eu imagino o Cristo falando: Jesus, fica tranquilo, daqui 3 dias eu volto para te buscar. Oh, glória. Não entendeu nada, né, crente? Não lê a Bíblia, é isso que dá. O Cristo saiu de dentro de Yeshua. O corpo de Jesus é levado para dentro de uma tumba, e o espírito dele foi às profundezas. A Bíblia diz que ele trouxe consigo um cativeiro. Ele foi anunciar o evangelho aos mortos. Ele foi pregar para toda aquela safra de homens e mulheres que morreram antes dele. Como assim, pastor? Sim, porque senão o processo de salvação não seria perfeito. Quer dizer que só tem salvação daqui para frente e os demais que se lasquem? Não. A Bíblia diz: e Jesus, tendo morrido, desceu às partes mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Quer ver alguns desses? Mateus 25, 26. A Bíblia diz que, tendo Jesus ressuscitado, as tumbas se abriram, e os corpos de vários santos foram vistos andando por Jerusalém. Acreditaram nele, foram vistos e desapareceram. Vieram e falaram assim: ó, aceitamos ele, e saíram dali para o paraíso. Lá no paraíso está Jesus, e tem um outro do lado dele que vai ajudar a cortar a fita vermelha. Nome dele? Ninguém sabe. Bandido da cruz. Ex-bandido, agora salvo, porque ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém até aqui, igreja? E lá no sepulcro, Maria, com todas as que estavam com ela, chorando, 5 mulheres esbaforidas, querendo ungir o corpo de Jesus, domingo de manhã. Chegam lá, a pedra está arrolada para um canto. Tem 2 homens de branco ali, que se aproximam delas e dizem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E ele está aqui nessa noite em Santos. E pelas suas marcas, as suas cicatrizes, todos nós fomos salvos e sarados. Essa é a mensagem que eu deixo para o coração de vocês hoje. Quando saírem por aquela porta, não fiquem reclamando do que vocês não têm. Agradeçam pelo que vocês têm. Pode não ser muito, mas é muito mais do que muita gente já teve. E detalhe, tem gente aqui que, se sacudir de cabeça para baixo, não cai uma moedinha de 10 centavos do bolso. Mas se conseguíssemos abrir o peito delas, íamos encontrar um trono. E dentro do trono está Jesus dizendo: essa casa é minha, porque o meu sangue comprou, lavou e purificou. Alguém aqui foi liberto por esse sangue? Fica de pé comigo então, em nome de Jesus. A nossa fé não é uma fé que se inicia nesse mundo e termina aqui. O cristianismo, ele reflete para a eternidade. E lá na eternidade, um dia, nós vamos ser uma família de novo. Vamos ver os nossos entes queridos. Vamos ver os irmãos que nos ensinaram a fé. Vamos encontrar os heróis da fé que nós só conhecemos em livros. E vamos ver a face adorada de Jesus. E vamos ouvir ele dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para todos vocês desde a fundação do mundo. Alguém ainda acredita nessas promessas? E mesmo assim você vai insistir em ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Mesmo sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, vai mesmo ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Sabendo que a salvação é sua, vai ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto? Só quem acredita que a vitória é nossa, não dá um grito agora, não, dá um berro de glória a Deus aqui nesse lugar. Amém. Murche a barriga e estufe o peito, e olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga para ela: você entendeu? Jesus é tudo que temos. 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 Tudo que temos.